Na vida, todos nós temos que ter um propósito. Quando a gente pode alinhar o nosso negócio com o propósito de gerar valor na vida do nosso próximo, eu acho que isso vai muito na direção do que eu acredito, na direção do que eu primo e que eu zelo como valor e como premissa. Que eu não escolhi me especializar nessa área, essa área me escolheu. Aí o consultor diz, e qual é a vantagem que eu vou levar nisso? Sim, vai ganhar o cliente. Muitas das vezes a gente quer que tudo saia perfeito, tudo saia lindo, mas a gente precisa começar. Muitas vezes você está perdendo tempo com 1, 2, 3, 4 e não está focando e colocando seus esforços naquilo que vai ter a capacidade de mudar a tua vida. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui conectamos você a especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar suas obras e seus resultados. Eu sou Lara Machado e hoje está aqui comigo o nosso head comercial, Thiago Rezende. Bom te ter aqui em mais um episódio, Thiago. Tudo bem com você? Tudo bem, Laila. Prazer estar aqui com você de novo. E muito feliz, hoje a gente vai receber uma pessoa que é muito competente, excelente profissional, e o que mais encanta é a energia dele, que é lá em cima, isso é muito bacana. E hoje nosso convidado muito especial, como o Thiago falou, com uma energia contagiante, nosso parceiro, engenheiro, palestrante, especialista tributário, Paulo Robson. Seja muito bem-vindo, Paulo, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer, Laila, prazer, Thiago, gratidão pelo convite. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui hoje no podcast do Mais Controle. Esse sistema está revolucionando como os construtores fazem gestão de obra no Brasil. Eu utilizo, o pessoal do meu ciclo também utiliza, alunos, mentorados, e está hoje comunicando e podendo levar conhecimento prático, real, que vai agregar ainda mais valor nas obras de todos os construtores que utilizam Mais Controle. Para mim isso é fantástico. Maravilha, Paulo. Bom, para a gente já começar aí, o pessoal já ir te conhecendo, conta um pouquinho por que você decidiu se especializar nessa área de tributação voltada para obras. Ana Laila, essa é uma pergunta interessante, porque eu digo que eu não escolhi me especializar nessa área, essa área me escolheu. Agora, por quê? Desde 2010, quando eu formei ali em engenharia, eu atuei em algumas construtoras, obras de infraestrutura, como loteamentos, construção de condomínios. Minha carreira, nós, executamos mais de 4.000 unidades, entre unidades habitacionais, comerciais, mas em 2021 eu fui convocado para um concurso público. E aí eu fiquei, poxa, eu estou aqui empreendendo e tenho aqui um concurso, será que eu vou, será que eu não vou? E na época a pandemia, a construção estava um pouco em baixa, então eu disse, não, eu vou enfrentar esse concurso. E esse concurso foi justamente para assumir o departamento de licenciamento de obras de uma prefeitura no estado do Ceará. Nessa época, o sistema de emissão de alvarás em construção, que é o que dá origem às cobranças de imposto de INSS de obras, estava em transição, estava mudando de um sistema e estava entrando num outro que era chamado Cisobra e Cero. Na ocasião, toda a equipe lá da prefeitura ela recebeu treinamento para atuar do lado do governo, certo? Com esses sistemas gerando as informações que dão origem a essa tributação, que é o INSS de obras. Conhecendo do lado do governo, é interessante que muitas vezes as pessoas chegavam até a prefeitura e diziam, Paulo, eu fui no cartório com esse documento que você me mandou aqui, o APITSE, Alvará e APITSE, e eles estão dizendo que para averbar a construção precisa de uma CNT. E aí eu dizia, tudo bem, agora o senhor tem que ir até o site da Receita, como a gente tinha recebido um treinamento, mas as pessoas tinham muita dificuldade de entender como é que fazer todo esse processo. E é possível fazer esse processo sem a redução, que é o que a maioria dos donos de obra e construtores fazem, mas existe uma forma legal de fazer declarações durante a obra e conseguir essa redução. Eu percebi aí que as pessoas, ninguém estava fazendo da maneira correta, a maneira que permitisse que o imposto ele fosse reduzido. Comecei ajudando um e outro de uma forma totalmente voluntária. Na época não dava empreendendo ainda com isso,
estava ainda naquela transição, né? Aí do qual o voto empreendedor estava no funcionário público, com um pezinho ainda do empreendedorismo, mas aí foi que se instalou. Pouca gente conhece que existe esse imposto. Muitos são surpreendidos no final da obra com o imposto da CND e o INSS de obras, e pouquíssimas pessoas sabem como fazer as declarações corretas e conseguir o benefício tributário que pode reduzir até mais de 70%. Então, pegando esse gap, essa lacuna, foi aonde a nossa empresa, que já era especialista em assessoria, consultoria e também construção, ela passou a atuar com uma redução de INSS de obras, prestando aí assessoria para obras em todo o Brasil. E tendo também uma rede de engenheiros, construtores parceiros que nos levam para dentro das suas obras, nos apresentar seus clientes. E nós podemos viabilizar essa bênção, né? Esse canal de bênção na vida do outro, que é proporcionar uma redução real no custo da obra, sem precisar trocar sequer o material. Então, olha como é uma promessa forte, né? Tem gente que pensa até que é golpe. Não, é golpe. Assim, imposto. Como é que você está me oferecendo reduzir e eu não... É real. É benefício da Receita Federal. E quem conhece, conhecimento é a chave de tudo. Perfeito, você identificou uma oportunidade de mercado e uma oportunidade de não só empreender nessa área, mas também de ajudar as pessoas a colher os benefícios disso. O que você acha que as pessoas mais se surpreendem quando você fala sobre redução de INSS de obra? É uma pergunta bacana, como eu falei agora, né? Muita gente acha que é golpe. Porque no Brasil, reduzir imposto, como assim? Mas é possível sim. O que acontece? Todas as obras, no momento que é emitido o alvará de construção, esse alvará ele está sendo emitido pela Receita Federal. As prefeituras do Brasil hoje viraram estagiários da Receita, porque elas entram no sistema da Receita e simplesmente preenchem os dados da obra. Quem emite o alvará é a Receita Federal. Logo, a Receita Federal já sabe de todas as obras que possuem alvará de construção no Brasil. E em até 5 anos, se esse imposto não for pago, a Receita Federal ela acaba notificando a pagar com uma multa que varia de 75% a 225%. O que acontece quando você perguntou o que as pessoas se surpreendem? Tem gente que diz, não, nunca aconteceu isso. Não vem notificação. E o que as pessoas estão surpreendendo hoje é a notificação vem. Esse sistema ele entrou numa transição em 2021. Então, todas as obras de outubro de 2021, que ele passou a ser obrigatório, para cá, já estão informadas na Receita. As obras antes dessa data, algumas prefeituras maiores, mais organizadas, já informavam, mesmo que era um sistema à parte, outras não informavam. Então, se surpreendem quando descobrem que podem realmente ser notificadas, se surpreendem quando descobrem que existe esse imposto, e se surpreendem quando descobrem que há uma forma de reduzir mais de 70% do valor. Tem duas curiosidades, né, Paulo? A primeira, por ter sido criado, né, pela Receita, assim, né, em 2021, e tem um prazo de 5 anos, né, essa validade, ou seja, a partir do final do ano que vem, começa a fazer 5 anos, todas essas obras que iniciaram lá em 2021, né, concluíram em 2021. Então, a partir do final do ano que vem, anualmente a gente vai ter já um ciclo de renovação ali de 5 anos, no outro ano deu 5 anos da outra obra de 2022, no outro da de 2023, e aí vai ficar um fluxo muito maior, né, de realmente notificações e cobranças com multa, com tudo, né? E aí é onde eu sempre falo, quando a gente vai palestrar para os construtores, e aí fica esse insight para os construtores do Mais Controle, que a Receita, a partir do momento que é emitido um alvará de construção, em até 5 anos, se não for pago o imposto de INSS de obras, ela notifica a pagar com até 225% de multa. Então, muito construtor que não sabia desse imposto, acabou finalizando a obra do cliente, não informou do imposto, o cliente não pagou, pois não sabia, e já pensou, esse cliente, a obra foi linda, o processo foi fantástico, o cliente ficou super satisfeito com o construtor, e de repente vem uma notificação com uma multa que pode gerar aí um valor a pagar, como eu já vi acontecer, de até 300 mil reais. Como é que vai ficar esse construtor na saia justa com esse cliente? Como é que esse construtor fica? E o cliente vai buscar o consultor para responsabilizá-lo por essa cobrança? Então fica a dica
que construtor que está indo para a obra, pelo menos 2021 para cá, tem que buscar entender se o cliente fez o pagamento desse imposto. Então, quem recebe notificação é o cliente, mas quem é responsável pelo pagamento é o cliente ou é o construtor? Boa pergunta. Vamos lá. Entender. Paulo, por que esse imposto é devido? Todas as obras, elas possuem mão de obra alocada. Então, se existe uma mão de obra, deve existir um recolhimento de INSS. O governo entendeu que obras de pessoa física, muitas das vezes, não existe mão de obra formalizada. Logo, a Previdência Social estava perdendo essas contribuições desses operários que não são formalizados. Assim, o que a Receita fez? Com base nas informações do Alvará, que ela padronizou no sistema dela, ela faz um cálculo de quanto de mão de obra aquela construção deve ter tido. Vamos supor, vamos para um exemplo. Vamos dizer que a Receita, com base na área construída, na tipologia da obra, se é residencial, comercial, multifamiliar, galpão, ela chegou num valor de R$ 100 mil de mão de obra. Paulo, pergunta para você, ele pede as notas. Não, ela calcula e ela arbitra o valor. O que ela faz? Ela cobra 36,8% sobre a mão de obra que ela arbitrou. Se ela fez lá um cálculo e deu R$ 100 mil de mão de obra, o imposto vai ser R$ 36.800 para quem deixa para pagar no final da obra. Por quê? Vamos dizer que seja uma obra de pessoa física. Pessoa física não contratou nenhum CLT, não formalizou ninguém, não apresentou para a Receita pagamento a nenhum bem, nenhum autônomo. Chega no fim da obra, a pessoa física, com a obra de R$ 100 mil, só mão de obra, estimada em R$ 100 mil, paga R$ 36.800. Paulo, e como é que funciona essa redução? Funciona assim. Receita diz, olha Laila, olha Tiago, se você teve boa fé e todos os meses da sua obra você apresentou à Receita recibos de pagamentos de mês ou autônomos, geralmente obra que é de pessoa física emitiu o alvará em nome de pessoa física, muitas vezes ela não contrata mão de obra CLT. Logo, ela diz, se o seu recolhimento, você apresentou recibo de pelo menos 50% do valor que eu calculei de mão de obra, a Receita calculou 100 mil. 50%, obviamente, 50 mil. Você só vai pagar o imposto não mais em cima de 100 mil. Você vai pagar o imposto só aqui, ó, em cima de 50. Por quê? Porque você teve boa fé de lançar todos os meses esses valores de recibos, informar quem foram os operários que receberam, então você só precisa pagar por 50%, por 50 mil. E o melhor, você não paga 36,8% que pagaria nos 100 mil. Você só paga 20%, que é a parte patronal, a parte do empregador. Porque o MEI, ele já está pagando a parte dele mensalmente, a parte do INSS dele. E o autônomo, se ele quiser que aquele período de trabalho conte para a aposentadoria dele, ele também já está fazendo a contribuição dele de autônomo. Logo, só sombra a parte sua como empregador, 20%. Então, você sai de 36.800 para 20% de 50 mil, que dá 10 mil reais. Só nisso, teve uma economia de 6.800 reais. Já dá para fazer uma cozinha, já dá para fazer um deck, já dá para fazer uma piscina, né? E já dá para pagar um monte de parcela do financiamento. Então, de quem é a dívida? Vamos lá, respondendo a pergunta. Se a obra foi contratada por empreitada global, aonde o construtor entrega a obra aqui, ó, na chave, deve ser aberto o cadastro nacional da obra no nome da construtora. Aí a dívida é 100% da construtora, na chave. Se for uma empreitada parcial, se for obra por administração, que muitas das vezes é o que acontece, a responsabilidade pelo imposto é do dono da obra, pessoa física. Óbvio que não tira a responsabilidade do construtor, pessoa jurídica, contratar seus funcionários CLTs e todos os recolhimentos desses CLTs serem informados que é no cadastro da obra, daquela devida obra. Essa informação e esse recolhimento da construtora no cadastro da obra da Laila já vai gerando abatimento para a Laila. Chegar no final, a Receita vai ver, opa, o que a construtora recolheu de INSS? Passou dos 50%? Opa, passou. Perfeito, a Laila não paga mais nada. Não passou. Então a Laila vai ter que pagar o saldo restante. Então, a gente vê muita construtora que muitas das vezes não tem operários CLTs, principalmente as construtoras que estão fazendo aí
casas, em condomínios, às vezes empreita com mestre, empreita com equipe de eletricista, de gesso, e acaba que essa obra ela não tem nenhum recolhimento formal por parte da construtora. Aí o dono da obra tem que pagar todo o valor. Pode pagar com redução ou sem redução. Um detalhe, obra de responsabilidade da construtora não recebe redução. E ainda paga muito mais caro. Porque o cálculo da Receita Federal para obra de pessoa física, ele tem um fator redutor. Antes da redução, ele já tem um fator redutor. E na pessoa jurídica, não. Exemplo, uma casa de 86 metros quadrados no estado do Ceará, o dono da obra estava em dúvida se construir ela para vender na pessoa física ou na jurídica. Na pessoa física, com a redução, R$700 o imposto, com redução. Na pessoa jurídica, R$11.000. Então, você vai deixar aí R$10.300 na mesa, caso você faça essa opção por construir na pessoa física, na pessoa jurídica, ao invés da física. Então, muitas das vezes, o dono de obra precisa entender que, se for empreitada parcial, a lei diz que a responsabilidade fica no CPF dele. Então, é mais vantajoso deixar no CPF dele. Se for empreitada global, a norma é clara. Tem que estar no cadastro da construtora e a construtora deve incluir esse valor na sua proposta, deve estar lá dentro do orçamento do Mais Controle, uma linha para custo com impostos. E a gente consegue fazer essa simulação desde o projeto. Com o projeto, a gente já consegue simular para que o consultor coloque uma linha para esses impostos. Então, se eu tiver contratado, se eu pessoa física, estiver construindo, tiver contratado só trabalhador informal, eu vou chamar o seu João aqui, eu vou ter que pagar o valor que é estimado pela Receita, que vai ser, no seu exemplo aí, né, os 100 mil sem redução. Ou eu ainda consigo redução mesmo com trabalhadores informais. A Receita ela estimou 100 mil de mão de obra e ela lhe cobra 36,8% dos 100 mil. Daria 36.800. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar o seu João, que é autônomo, ou pode ser MEI, e vamos ter que solicitar o seu João e a equipe dele recibos em todos os meses da obra, não pode faltar nenhum, e que somados ultrapassem pelo menos metade dos 100 mil. No caso, que ultrapasse 50 mil. Se a gente conseguir declarar isso na Receita, a Receita nos isenta de ter que pagar pelos outros 50%, pelos outros 50 mil. Mesmo que eu não esteja contribuindo com nada. Mesmo que o seu João não esteja contribuindo como autônomo, ele não vai ter nenhum prejuízo para ele. O que vai acontecer é, ele já não está contribuindo, então aquele período de trabalho não vai contar como meses para a aposentadoria dele lá no final. Mas já não estava contando mesmo, porque seu João não estava contribuindo. O que eu vejo muito movimento é o seguinte, os donos de obra incentivarem o seu João a formalizar um MEI. Porque no momento que o seu João formaliza um MEI, seu João está pagando ali o INSS dele através do MEI. Se acontecer alguma coisa com o seu João, um acidente, enfim, o seu João ele tem aí esse benefício. E como MEI, o recibo que o seu João pode dar é um valor que hoje pode chegar a R$81.000 por ano. O pessoal está discutindo aí no campo político para aumentar esse valor aí para 150 mil, eu acho. Então, assim, o seu João pode dar um recibo de 81 mil. A gente precisava de um recibo só de 50. Então, o seu João pode ficar tranquilo. Porque o que o seu João tem que ter, né, ciência é que a cada recibo que ele der hoje, né, nós estamos em outubro de 2025. Se ele der um recibo maior do que R$ 2.259, ou seja, se ele tiver esse recebimento do proprietário, ele vai pagar imposto de renda. Então, a Receita ela não é boba, ela cruza isso daí. O dono da obra está informando quanto pagou para o seu João. Se pagou mais do que R$ 2.259 por mês, certo? E isso está comprovado com recibo, o seu João tem que pagar imposto de renda. Então, só tem que ter esse cuidado. Então, é melhor formalizar um MEI para o seu João para que ele possa dar, possa receber um valor maior e dar recibos maiores. Você vê, né, como é que o conhecimento é muito rico, né? Imagina o Paulo chegando para conversar com alguém que, num evento, numa palestra, foi conversar com ele e falou, estou fazendo uma obra, vou iniciar uma obra assim. E é muito legal, né? Porque nesse exemplo o Paulo vai falar, olha, você vai pagar no final dessa obra, fatidicamente, R$36 mil. Se a gente trabalhar junto, você vai ter aqui um honorário ou uma taxa, não sei como é que chama, Paulo, de X. E você vai ainda, dos 26 que a gente vai reduzir,
vai abater o X e ainda vai sobrar Y aqui, que você gastaria fatidicamente, né? Então, é fácil, né, Paulo? Quando tem o conhecimento, é fácil juntar os pontos e mostrar realmente pontos de valor, né? Usar o dinheiro de forma inteligente e sem manipular regras, sem burlar a lei, realmente usando o conhecimento, né? Conhecimento do benefício tributário, é isso mesmo. E o mais bacana hoje nós estamos aqui com mais controle comunicando para construtores. Aí o construtor diz, e qual é a vantagem que eu vou levar nisso? Quem vai ganhar é o cliente. Meu querido, nós temos parceiros, nós temos um programa de parceria, Thiago, que para cada indicação que esse construtor traga dos clientes dele, ele recebe, né, um bônus pela indicação. E olha o tamanho do valor que ele entrega que o concorrente não está entregando. Você está colocando R$ 26.000 no bolso do cliente. Você está pagando o porcelanato dele. Você está dando para ele uma piscina. Você está dando para ele um deck. Né? O teu concorrente não faz isso. No final das contas, quem é que vai ser lembrado para indicação ou para fazer próximas obras? É o gestor que colocou dinheiro no bolso do cliente por conta do conhecimento. Tem até aquele meme, né? Eu não preciso saber fazer, eu só preciso ter o telefone de quem faça. E é essa mentalidade de parceria e de network que a gente precisa dentro da construção civil para a gente ter sucesso. Muito legal. E deixa eu aproveitar o gancho. Se uma pessoa que está escutando a gente não conhecia, né, essa possibilidade de reduzir, está na metade da obra já. Consegue conversar com você, o profissional que faz redução, e fazer retroativo essa apuração dos recibos, etc., para chegar no final e estar dentro dos 50% ali? A Receita ela permite que a gente faça declarações retroativas. Obviamente que, pelos meses que já se passaram, por cada mês vai ter juros e vai ter multa. Mas, ainda que a obra já tenha sido concluída, é possível evidenciar uma redução fantástica. Exemplo, a gente terminou semana passada, processo de uma obra que já estava concluída desde 2024, o cliente ele ia pagar R$ 33.000. Com a redução, mesmo com juros, mesmo com multa, ele pagou 12.500. Então, assim, ele poderia ter pago bem menos se ele tivesse feito durante processo da obra, mas vale muito a pena. Paulo, estou pertinho do fim, então eu espero a obra terminar? Não, porque a cada mês existe uma multa fixa, então quem faz durante a obra acaba ganhando. Por que você acha, Paulo, que ainda um tema te gera tanta dúvida? Por que as pessoas não têm acesso à informação sobre isso? Muitas das vezes, né, essa questão do imposto do INSS, ele não é conhecido por falta mesmo de conhecimento do normativo. Muitos construtores eles estão preocupados com aquilo que eles entregam, que é uma obra com qualidade, uma obra no prazo, né? Uma obra que atenda a expectativa do cliente e acaba não se especializando naquilo que está no entorno da obra, certo? E muitas vezes não precisa ele se especializar. O consultor só precisa saber que existe a cobrança e existe uma forma de reduzir. Muitos até sabem que existe a cobrança, mas não sabem a forma de reduzir. Então a gente está trabalhando no Brasil hoje, nós estamos com mais de 320 mil seguidores na rede social e todo dia eu bato esse conhecimento e todo dia chega dono de obra, construtor, como assim? Que imposto é esse? Me explica, né? Então, eu acredito que, ao longo do tempo, nós vamos conseguir cada vez trazer mais consciência, tanto para os construtores quanto para os donos de obra. Hoje já é possível ver que tem dono de obra cobrando o construtor. Ei, como é que é essa história de INSS? Eu digo isso porque muita gente chega para nós, através do tráfego pago, no nosso atendimento, e diz, eu falei com o meu construtor e não sabia que tinha essa história de redução, eu queria que você explicasse. E aí, acaba fazendo o quê? O consultor acaba ficando numa saia justa, porque ele está entregando uma obra, mas não está entregando a solução completa. De repente ele pode estar deixando uma dívida para o cliente dele pagar, que só vai ser descoberta com multa. Então, assim, o conhecimento a gente está trabalhando aí para difundir, e o podcast do Mais Controle é mais uma dessas ferramentas, difundir conhecimento de valor. Inclusive, eu quero parabenizar pela iniciativa, né, o ramo educacional do Mais Controle. Então, quem está com Mais Controle não está só com um sistema de gestão
eficiente, né? Ainda tem a chance, a oportunidade de estar conectado com esse conhecimento que agrega valor, bota dinheiro no bolso do construtor, do bolso do cliente, e ainda aumenta a autoridade desse engenheiro, desse construtor perante seu mercado. Paulo, eu fiquei com uma dúvida aqui. Então, vamos lá. Se eu sou construtora, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou começar a minha obra, eu já quero começar certinho, para eu não ter um valor muito alto para pagar lá no final da minha obra. O que eu, como dono de construtora primeiro, depois a gente fala como dono de obra, pessoa física, né? Eu como construtor, o que eu preciso já no primeiro mês, ou a partir de qual etapa de obra, né? A partir de qual mês, que eu já tenho que organizar minha documentação, o que eu preciso fazer? O que eu recomendo ao consultor? Recebi o projeto do cliente, preciso dar uma proposta? O consultor já vai fazer o seguinte, vai entrar no meu site, o link está na bio lá do Instagram, @aringe_paulo_robson, igual que está aqui no cantinho, e lá tem uma calculadora de INSS de obras. Então, o consultor ele vai lançar os dados e ele vai entender qual é o valor daquele INSS sem redução e qual é o valor com redução. Se a construtora está fazendo obra na pessoa jurídica dela e ela está fazendo um contrato por empreitada global, então ela vai já entender qual o valor do imposto, porque não tem redução, certo? A partir daí, esse consultor, ele já vai conseguir prever o custo, a linha do orçamento na sua proposta. Porque muito consultor também acaba quebrando por descobrir esse imposto só no final. Isso não estava previsto. Eu já vi construtor tendo que responder processo judicial para poder assumir esse custo que era dele. Então, a primeira coisa é isso, fazer essa simulação e entender o valor. Depois disso, emitido o alvará de construção, tem que ser aberto o Cadastro Nacional de Obras. Esse é o famoso CNO. Todas as obras de financiamento imobiliário, residenciais, a Caixa ela já exige a abertura do CNO. Mas as pessoas não sabem que no momento que abre esse CNO, já está informando para a Receita que a obra começou. Então, que tem que começar a declarar quando tiverem aí os pagamentos. A partir daí, precisa fazer o quê? Se for pessoa física, recolher os dados dos prestadores. Paulo, preciso declarar recibo de todos os prestadores? Não. Quando o consultor chega para nós, com base no alvará, com base nas informações de início e término da obra, nós já calculamos um planejamento da obra. Ô, amigo, tua obra está com previsão de 10 meses. E você precisa recolher 50 mil reais de recibo, você precisa ter. Então, vamos lá, eu preciso de 5 mil de recibos por mês. Paulo, eu tenho 5 trabalhadores. Não, a Receita te permite declarar só a metade do valor que ela estimou. Então, se eu tiver 2 ou 3 trabalhadores, esses 3 trabalhadores, eles somando o recibo de pagamento que foi feito a eles, se ultrapassarem 5 mil por mês, nós conseguimos a redução. Então, eu entrego para o construtor, para o dono da obra, o planejamento. Ó, o planejamento é esse. São 3 trabalhadores e você tem que somar pelo menos 5 mil por mês. A partir daí, esse dono da obra vai passar os dados desses trabalhadores para que nossa equipe já elabore os recibos já conforme o normativo anda, o normativo de recibo. Tem que ter o endereço da obra correto, conforme o alvará CNO. Tem que ter um número do CNO para identificar que é exatamente pelaquela obra. Tem que ter o período da prestação do serviço. Tem que explicar qual foi o serviço prestado pelaquele autônomo UPI. Então, existe um padrão e a gente já aprende, já entra o construtor, para o dono da obra, todos os recibos prontos, do início ao fim da obra, conforme o nosso planejamento. E ele vai mês a mês só coletando as assinaturas e nós, recebendo esses recibos, nós vamos lançando mês a mês, informando para a Receita dentro do E-Social. E a Receita agora gera uma DARF. Essa DARF ela é mensal, de acordo com o valor lançado em recibos, e esse construtor, esse dono de obra, dependente de quem seja o responsável, é quem vai fazer o pagamento da DARF. Ao final da obra, nós temos que garantir que, no mínimo, tenha sido apresentados 50 mil de recibos. E aí a gente consegue o desconto. Claro, 50 mil no exemplo que nós demos, com 100 mil de mão de obra. Só vou fazer parênteses, tá bom? Obras acima de 350 metros quadrados, elas não precisam somente de 50% de recibos. Elas precisam de 70% de recibo.
Então, se você está com obra com 351 metros quadrados, recomendo que você tire 1 metro quadrado, para você ficar a faixa menor, para você precisar só de 50% de recibo e pagar o imposto sobre 50%. Então, essa aí é a dica do passo a passo que o construtor deve lidar com o seu cliente. Lembrando, se o construtor tiver o CNO no seu CNPJ, eu não recomendo ele ter recibo de autônomo. Aí ele tem que ter CLT ou MEI. Por quê? Porque se for autônomo, ele vai ter que pagar os 36,8%, então ele não vai ter praticamente nenhuma vantagem. Então, CLT ou MEI. Se for no nome, no CPF do cliente, aí sim, autônomo é interessante e MEI também é interessante. Então, esse recibo que tem que ser feito independente dessa pessoa física, né, dono da obra ou desse construtor, independente da minha mão de obra ser autônomo ou ser MEI, ele tem um padrão que é normatizado. A Receita ela determina quais são as informações mínimas que devem constar nesse recibo para poder garantir que ele esteja atrelado corretamente ao CNO. Lembrando que esse recibo a gente não manda para a Receita. Nós vamos fazer a informação do que tem nesse recibo, é igual imposto de renda. Você pega o recibo do médico, do fisioterapeuta, do dentista, você não manda o recibo. Você declara que pagou para aquele CPF do médico, do fisioterapeuta. Se a Receita achar por bem, ela tem 5 anos para solicitar a apresentação dos recibos, tanto do médico, do fisioterapeuta ou do pedreiro. Então, esse recibo eles têm que ser guardado por até 5 anos após a emissão da certidão negativa de débito, após o término da obra. E aí é nesse momento que quem tiver com o recibo e não tiver com as informações corretas, conforme a norma, acaba ficando sujeito a uma multa, enfim, é um problema com a Receita. E aí, se eu contratei um empreiteiro, e esse empreiteiro ele tem uma equipe própria, essa equipe própria é mista. Ele tem funcionários, esse empreiteiro ele tem funcionários tanto CLT quanto funcionários que ele terceiriza. Eu ainda, como dono da obra, sou responsável pelo pagamento. Eu preciso fazer o meu recibo em nome do empreiteiro contratado ou de todos os funcionários do meu empreiteiro? Excelente pergunta. Vamos lá. Se esse empreiteiro, a soma dos salários dos CLTs dele declaradas bater em 50% ou em 70%, passou, não precisa de recibo nenhum. Se esse empreiteiro, os CLTs que ele tem, não ultrapassarem os 50% ou 70% do valor que você estimou de mão de obra, aí o dono da obra vai precisar de recibos de meio autônomo para o CPF dele, do dono da obra. Paulo, o empreiteiro, ele pode dar esse recibo. A pessoa jurídica normal, que não é MEI, não pode dar recibo. Por quê? Porque o INSS é pago pelo trabalho de uma pessoa física. Então, o MEI basicamente é uma pessoa física que se formalizou. Então, ele pode dar recibo. Agora, uma construtora, ME, LTDA, EIRELI, ela não pode dar recibo. Então, como é que ela faz para contribuir com o INSS? Ela tem o CLT dela e declara que aquele INSS pago do CLT foi pelaquela obra, aquele CNO da obra. Basicamente, seria assim, a forma de comprovar os valores. Tem que ser no CPF do dono da obra, quando só os CLTs não são suficientes. E tudo isso a gente consegue ver na calculadora. Na nossa calculadora, você consegue simular também qual o valor que a Receita calcula para aquela obra, de mão de obra. E aí você sabe, você tem que ter 50% daquele valor ou 70% dependendo da área construída. Quais as informações que eu preciso dar de input nessa calculadora para ela me dar um retorno do valor aproximado? Área construída do imóvel, porque a Receita ela calcula com base no VAL. VAL equivale para nós da construção ao CUB, um custo por metro quadrado. O tipo de obra, e aí vem uma sacada. A Receita ela tem classificações, essa aqui é importante. Ela tem classificações que podem ser residencial, unifamiliar, multifamiliar, comercial, salas e lojas, galpão industrial, casa popular e condomínio habitacional popular, conjunto habitacional popular. Eu preciso dessa informação porque cada tipo de obra desses tem um VAL diferente, ou seja, um cubo diferente. O valor do metro quadrado do galpão, ele é bem mais baixo que o valor do metro quadrado do comercial, salas e lojas. Um galpão são 4 paredes, basicamente, às vezes umas salas de escritório,
almoxarifato, refeitório, um banheiro, e uma cobertura que geralmente é metálica, com acabamento simples. Então, esse galpão de 1.000 metros quadrados tem menos mão de obra que um shopping de 1.000 metros quadrados, que é comercial, salas e lojas. Só que chega muito aqui para nós, e aí a minha dica para os construtores as prefeituras, quando elas vão tirar o alvará de construção de um galpão que vai ter a finalidade comercial, que vai ter ali um comércio, que vai ser um centro de distribuição, as prefeituras elas costumam classificar essas obras como comercial, salas e lojas. Porque a outra classificação é dada por industrial. Esse nome industrial pesa muito para as prefeituras. Porque muitas das vezes o plano diretor não permite que naquela zona tenha uma atividade industrial. Mas a receita no normativo diz que galpão industrial não quer dizer que a atividade vai ser indústria. Quer dizer que é o galpão com características de galpão industrial, que se enquadram, inclusive, barracões comerciais. Então, é uma home centerzão, que é o galpãozão aqui, venda de material de construção. Não é atividade industrial, mas esse tipo de obra se caracteriza como barracão comercial e deve ser classificado pela prefeitura como galpão industrial. Qual é a diferença disso? Peguei um cliente que tinha um galpão no Paraná com 480 metros quadrados, o imposto dele estava dando R$82 mil. Quando eu vi, tinha essa classificação errada. O que a gente fez? A gente mudou, entrou com um laudo na prefeitura para mostrar que a norma prova que mesmo que ali seja uma atividade comercial, o método construtivo é galpão industrial e que isso impacta totalmente no INSS. E uma outra coisa, esse construtor estava fazendo esse galpão todo de pré-fabricado. Os pilares já chegavam prontos, vinha só caminhão boom que montava, as paredes eram todas de painel de concreto pré-fabricado, e a Receita tem outra classificação que tem que colocar na calculadora também, que é o tipo construtivo, se é de alvenaria, se é de materiais mistos ou se é de madeira. Então você tem que imputar também essa informação na calculadora. Por quê? Alvenaria, o imposto é mais caro, madeira ou misto, o imposto é mais barato. E lá, tudo que é pré-fabricado, ou a estrutura, pilares, vigas, ou pelo menos a vedação externa, a norma diz que tem que ser classificado como misto. E lá estava como alvenaria. Só porque tinha algumas salinhas que era alvenaria. Mas a norma diz estrutura ou vedação externa. E lá ele atendeu os dois requisitos. Se atendesse só um, já seria o suficiente para ser classificado como obra mista. Resumindo, de 82 mil, só fazendo a retificação do alvará, com o laudo que nós fizemos, nós conseguimos baixar o valor do imposto para 30 mil. Quando o imposto estava 30 mil, aí nós aplicamos o benefício de fator de ajuste com recibos e caiu para 14. Então, assim, conhecimento é tudo. Isso aí gerou em torno de 67 mil de economia. Numa palestra que eu dei, eu até perguntei, o que vocês fariam com 67 mil de economia numa obra? E aí um mestre de obras estava na plateia e disse, eu faria outra obra. Era a entrada de um financiamento e o resto que ia pagar era caixa, ia vender isso, ia só girar. Então, assim, informações para colocar na calculadora e que são as informações para o cálculo INSS. Área construída, o tipo de obra, se é unifamiliar, multifamiliar, comercial, salas de lojas, galpão industrial, etc. Se é pista, alvenaria ou madeira, e a data de início de término. Por quê? Com essa data de início de término, a calculadora consegue simular os recibos e os valores. Se tem multa, se não tem multa, se os meses ainda é daqui para frente, se tem os meses que ficaram para trás. Então é bem simples e bem intuitivo. Já tive algumas palestras do Paulo e 100% das vezes ele desce do palco, vai ali para o lateral e já levanta um monte de gente para conversar. Pelo amor de Deus, já perdi um carro popular, já gastei muita coisa, toda vez é a mesma coisa. Eu já hoje fico olhando ele descendo e já falo, vou contar quantos vão chegar ali, porque realmente é rápido, né? Enquanto ele está fazendo a palestra, a pessoa já vai fazendo cálculo em cima do que ele está fazendo, do que ele está falando. E ele já sai, cara, gastei 30 mil, gastei 10 mil, gastei 15 mil, gastei 60 mil a mais na obra passada e tô caminhando nessa que eu tô fazendo também, que eu vou gastar a mesma coisa se eu não mudar. Então, é bem interessante isso. Paulo, você comentou, né, que o método construtivo, ele interfere no cálculo do imposto que vai ser pago, principalmente porque a gente sabe que às vezes muita coisa que é industrializada não vai necessitar de mão de obra local, né, porque vai chegar muito, muito pronto ali na obra, então deve ser por isso que tem alguma interferência, acredito eu. Então, é interessante hoje
quando a gente vai pensar em fazer um projeto, a gente pensar em fazer uma obra com um sistema construtivo misto é vantajoso para efeitos de redução ou nem sempre? A obra mista, ela paga 25% menos INSS que a obra de alvenaria. Então, se ela for feita com estrutura pré-fabricada ou vedações externas pré-fabricadas, é justamente isso. É um material que já veio, né, pré-montado, pré-fabricado, como o próprio nome diz. Então, não teve aquela necessidade daquela mão de obra no canteiro. Parte desse INSS já foi pago lá pela indústria. Então, é vantajoso. É engraçado que eu tive numa feira recente e lá tinha um pessoal mostrando a construção com isopor. Era isopor, certo? E aí enchia os blocos de isopor com concreto, e isso se caracteriza como um tipo de obra mista, certo? E eles falando todas as vantagens. Aí eu perguntei, existe alguma vantagem tributária fazer isso? E aí, se você entender, e eu disse, você sabia que obra igual a sua, seu sistema de subvenção, paga 25% menos imposto que obra de alvenaria? Não sabia. Será que me explica aqui? Eu expliquei, né, lá pro pessoal da empresa, eles mais benefícios do nosso sistema. A partir de agora, a gente vai começar a vender essa ideia também. E já virou parceiro nosso. Então, assim, isso aqui é bacana desse sistema positivo, ou madeira ou misto. Paga menos impostos. Interessante, porque eu acho que a gente tendo essa informação, né, antes mesmo da gente começar a elaborar o projeto, a gente já pode pensar em fazer algumas partes da obra em algum outro método construtivo para que a gente tenha esse benefício. Se a gente prever isso, né, talvez faça sentido. Existe, às vezes, alguma porcentagem da obra que precisa ser em outro método? Por exemplo, eu vou construir uma casa e aí eu vou fazer uma casa de 150 metros quadrados e eu vou fazer um escritório em steel frame ou um escritório com fechamento pré-moldado. É suficiente ou tem que ter mais uma parte maior da casa que seja com outro método? Quando a prefeitura ela emite o alvará, é essa informação que vai gerar o seu imposto, certo? Então, o arquiteto que estiver fazendo o projeto, lá no quadro de áreas, ele tem que determinar 150 metros quadrados de edificação residencial unifamiliar, de alvenaria, certo? E lá embaixo, 20 metros quadrados, digamos, era um escritório na casa, 20 metros quadrados, edificação unifamiliar, de steel frame misto. E aí o alvará da prefeitura vai sair com as duas classificações. Paulo, mas como assim? 150 de alvenaria, 20 misto. E o cálculo da receita vai ser sobre as áreas separadas. Depois ela pega e junta os valores. Então, isso aqui é interessante porque o arquiteto, o construtor, ele já começa a mostrar valor para o cliente desde o momento que ele senta para falar da concepção de projeto. Porque ali ele já está dizendo, olha só, se o senhor decidir fazer de alvenaria, o senhor vai pagar, você está imaginando uma casa de 180 metros quadrados, isso. Com a redução, eu tenho um parceiro que consegue te deixar aqui, 30% do valor. Mas se for de steel frame, você vai pagar isso, o benefício é esse, e o seu imposto ainda é mais baixo. Qual é que o senhor decide? Isso mostra muita autoridade do construtor. Outra sacada, essa aqui tem que anotar, quem está vendo o nosso podcast. A Receita tem faixas de cobrança do imposto. Como assim? Obras de 0 a 100 metros quadrados, se ela for uma residencial do Ceará, que é o estado, nós pagamos em média R$3.000. Se ela tiver 100,01, o imposto dobra. Por quê? Vai para uma alíquota maior. Então, quem ia pagar 103 mil, sem redução, tá bom? Esse valor é sem redução. Vai pagar 6, sem redução. Então, a cada 100 metros quadrados, pula de faixa. Então, você vai anotar, quem está aqui no podcast, 100, 200, 300, 350, porque é aquela mudança de 50% de recibo para 70%, certo? E 400. Se você passar dessas faixas, você pode até dobrar o valor do imposto. Obviamente, depois desse valor, a gente reduz. Mas fica a dica. Eu tô com uma... Nós somos um evento com o Thiago, e aí lá tinham 2 construtores, irmãos gêmeos, Sânjo e D'Angelo, da cidade de Quixadá. E aí esse construtor, Thiago, está construindo a casa dele própria. E ele está construindo com 350,2 metros quadrados. Quando ele viu a palestra, que ele disse, puxa, por causa de 20 centímetros quadrados, eu vou pagar X mil, que ele já colocou na calculadora, né?
sensor do celular, ele disse, meu Deus, eu tenho que retificar, eu vou puxar aqui 5 centímetros daqui da garagem aqui. Eu digo, corra, retifique seu alvará. Então, isso mostra a autoridade do construtor, porque ele vai sentar na mesa com o cliente, desde o momento do projeto, ele já vai estar mostrando que ele está preocupado com a economia e levar realmente, além da qualidade, além do prazo, além de controle, além de gestão, ainda a economia tributária que pesa bastante. E aí você falou sobre essa retificação, né? Aí ele viu que tinha um pouquinho a mais e aí ele quer mudar agora como que vai ser calculado o imposto. Eu preciso fazer alguma mudança no projeto que foi aprovado na prefeitura e tentar fazer uma nova aprovação? Como que acontece essa retificação? O alvará na prefeitura, se ele vai ter que diminuir esses 20 centímetros quadrados, então ele vai ter que realmente fazer uma alteração do projeto, diminuir alguma coisa, emitir uma nova RD e solicitar a retificação na prefeitura. Esse realmente precisa, mas compensa e muito. Aquele outro exemplo do galpão, que a própria prefeitura errou a classificação, o projeto continuava o mesmo, a área continuava a mesma, o que nós fizemos? Nós fizemos um laudo embasado na norma, juntamos um ofício, o engenheiro que foi responsável técnico assinou esse ofício que a gente elaborou, esse laudo, ele apresentando o nosso laudo, e simplesmente a prefeitura fez a retificação, foi rápido demais. Cara, tem algumas prefeituras que são um pouco mais burocráticas, outras mais ágeis, depende muito também de cada prefeitura. E óbvio que o Paulo tem como ir lá, né, na prefeitura de cada cidade do Brasil para buscar essa retificação. O que a gente faz é esse apoio técnico dentro da norma, dentro da legislação, e o engenheiro responsável pelo projeto, o arquiteto responsável pelo projeto, ele é que vai junto com o cliente, né, fazer os trâmites locais na sua prefeitura do seu município. Precisa ir presencialmente na prefeitura, não é um trâmite que você conseguiu fazer online, algum site da prefeitura, enfim. Algumas prefeituras, elas já têm sistema, e aí você consegue fazer todas essas solicitações online, certo? Por exemplo, na prefeitura onde eu atuo, é uma cidade pequena, 22 mil habitantes, então não tem tanta demanda, então a prefeitura ela não contratou um sistema, um software de gestão de alvará de construção, né? De repente, aí o Mais Controle vai gerar, né? Vai desenvolver um software desse e vai vender para as milhares de prefeituras no Brasil. Seria bom, porque a gente conseguiria acessar, né, todas as prefeituras de uma forma mais interessante. Então é muito particular de cada prefeitura, muito particular. Por isso que eu prefiro não entrar nessa seara, porque cada uma tem sua forma, cada uma tem sua abordagem, algumas é presenciais, outras o site tem que, enfim. Então a gente dá todo o apoio técnico e aí o responsável técnico que já tem habilidade com os trâmites daquela prefeitura, consultor, eles vão lá e só colam aquele laudo e fazem esse pedido de retificação. Quando preciso, a gente entra em reunião com o pessoal da prefeitura, com o cliente, com o responsável técnico, para explicar, para mostrar, e graças a Deus sempre foi positivo. Quando a gente trabalha dentro da norma, dentro da lei, não tem como dar errado, né? O que é certo nunca dá errado, o que é errado nunca dá certo. Então é isso que a gente prima sempre. E os recibos que a gente precisa apresentar mensalmente? Aí eu faço direto lá no E-Social. O lançamento dos dados, nossa equipe, ela faz direto no E-Social. Nós precisamos de uma procuração do CPF do cliente para que nós possamos acessar o E-Social e o ECAC com a conta, né, com a procuração da conta do cliente, e a gente faz todos esses lançamentos. Os recibos não precisam ser mandados, mas eu digo, guarde no local mais precioso aí que você tem, porque são 5 anos, todas as nossas movimentações na Receita Federal podem ser questionadas em 5 anos. Então você tendo a comprovação, a qualquer questionamento você vai apresentar e vai ficar tudo bem. Então a gente dá das informações lá no E-Social e guardo local confiável por pelo menos 5 anos. Pode ser tanto recibos quanto nota fiscal também? A nota fiscal, ela sempre é recomendada que ela venha acompanhada de um recibo. Porque no recibo vai estar o período da prestação do serviço e o recibo está garantindo que aquela nota fiscal foi realmente paga. Então, a nota fiscal sozinha, enfim. Então, a gente sempre resguarda nota e recibo. Hoje, o MEI não tem obrigação de emitir nota fiscal para pessoa física. Mas quem está assistindo esse podcast, se assistir a partir da implementação da reforma tributária, aí sim
o MEI vai precisar emitir nota fiscal para a pessoa física também. Aí vai gerar um problema. Qual é o problema? Hoje a gente consegue declarar recibos retroativos dos MEIs, porque não precisa da nota. Depois vai dar mais trabalho. Por quê? Porque a nota fiscal tem que ser emitida no período, ou seja, no mês. E a gente precisa de contribuições em todos os meses da obra. Se faltar um, nós não conseguimos esse benefício de pagar só sobre a metade ou sobre 70%. A reforma tributária ela ainda está um pouco nebulosa, né? Já sabe mais ou menos como é que vai ser, já sabe algumas coisas para se preocupar. Tem um processo de transição, né? Então tem alguns anos ali até para ter 100% de vigência. Você já viu alguma coisa de risco de alteração do INSS de obra com a reforma tributária, no cálculo, no percentual, alguma coisa? Ainda não viu nada e, pelo seu sentimento, assim, acho que vai continuar da mesma forma que é atualmente. Então, Tiago, a reforma tributária, como você mesmo disse, né, ela ainda está um pouco nebulosa. Então, nós estamos ainda conhecendo, vendo, mas no que diz respeito ao benefício de fator social, aliás, de fator de ajuste da Receita Federal, que é esse benefício de redução, não tem nenhuma mudança até então. O único aspecto que vai mudar é porque ela vai cruzar agora tudo, todos os seus pagamentos, tudo certinho. Então, não tem essa, de repente eu paguei para o empreiteiro foi que distribuiu para os outros pedreiros, eu paguei para aquele mestre de obra que é o cabeça, distribuiu para os outros. Então, eu recomendo que os pagamentos sejam feitos para quem é de direito. Porque se precisar em algum momento essa comprovação, você vai então ter aquele lastro rastreável. Porque de repente você tem um recibo de um cara que recebeu ali R$2.500 todo mês durante sua obra, mas você não tem nenhuma transação para ele, né? Eu posso, né, arbitrar que paguei em dinheiro em espécie. Tudo bem, mas daqui a pouco vem o DREPS, né? Que aí vai ser tudo rastreado, todas as transações. Então é esse cuidado que a gente pede, que exista realmente esse lastro que comprove o pagamento, além do recibo, que tem um lastro desse pagamento, se possível, principalmente com esse cruzamento de dados que a Receita está trazendo aí com a reforma tributária. E se for MEI, que esse MEI emita a nota fiscal da prestação de serviço dele no mês que ele está prestando serviço. Porque só recebe o benefício se tiver todos os meses declarados recibos e contribuições. A palavra parou, não tem ninguém trabalhando. Aí tudo bem, a gente precisa entrar no sistema do cliente, dono da obra ou da construtora, ir lá no CNO dela e declarar paralisação. Ou seja, aqueles meses paralisados, não vai ter contribuições, não vão ter recibos, não vão ter notas. Quando a obra retomar, nós voltamos no CNO e vamos reativar essa obra. Do contrário, se a obra estiver rodando e não tiver contribuição determinado mês, porque o mês venceu da nota fiscal e porque você não tem recibo, o benefício não vai ser dado. Está sempre muito bem explicado, né? O Paulo é uma pessoa muito dinâmica na forma de falar, trazer exemplos, né? E o que eu sugiro para o pessoal que está escutando é que realmente vá no Instagram do Paulo, vá na biografia, vai ter calculadora, faz uma simulação ali, realmente vai tomar um susto se ainda não fez esse cálculo, né? Mas dá tempo ainda, né? Se a obra ainda está acontecendo e tudo, conversa com o Paulo, com a equipe dele, porque dá para aprender, dá para correr atrás aí do retroativo e para os próximos já colocar isso até como uma forma de encantamento de cliente, ganho de transparência e mostrar realmente economia para o cliente com conhecimentos extras ali ao portfólio mesmo do construtor que é fazer a obra, né? Então, acho que está muito bem explicado, mas na prática a teoria é diferente, a gente gosta de falar assim, né? Então, realmente é simular para poder ver, cada obra vai ter uma peculiaridade diferente, um valor diferente, então acho que só simulando mesmo e buscando aí essa redução para poder ter sempre mais eficiência nas obras, com certeza. E uma coisa interessante que aconteceu conosco, Tiago, nós temos um parceiro que estava construindo obra num Alphaville, lá na Paraíba, e aí ele estava construindo num lote, e o dono do lote vizinho passou lá para ver o lote, aproveitou e disse, vou construir uma casa para investir, vou vender, queria um orçamento. Enfim, e esse parceiro organizou, viu o projeto, passou o orçamento e acabou nem mencionando, falando de excesso de obras, porque isso é uma estratégia
de captação de cliente. O que eu costumo dizer, amigo, se você é meu parceiro, se está recebendo esse conteúdo, porque para os meus parceiros a gente faz algumas aulas de mentoria mensais, a gente tem um grupo no WhatsApp para os parceiros tirarem dúvidas e acessar essas mentorias, você vai chegar no cliente e dizer assim, bacana, projeto bonito e tal, vamos fazer o orçamento, mas que mal lhe pergunto, o senhor já pegou outros orçamentos? E a gente lembra muitas vezes, sim, já peguei, já falei com o mestre fulano, peguei de outra consultora ali. E eles te falaram do imposto de INSS de obra que o senhor tem que pagar no final da obra. Naquele momento você não tem mais dinheiro para nada, você está sufocado, pedindo a Deus que a obra termine para receber a última parcela do financiamento. Porque quem tem obra financiada só recebe a última parcela se a obra tiver averbada. E só a verba se tiver a BITS e a CND do INSS de obras. E aí eu já peguei muito dono de obra que chegou no final, não recebia a última parcela porque não tinha mais dinheiro para pagar o imposto. Você está entendendo? Com a redução, e a gente consegue parcelar em 60 vezes esse imposto, quando chega no final da obra, não paguei, ficou caro. E a gente consegue reduzir e ainda passar mais 60 vezes o valor do imposto. Então viabilizou. Mas aí chega lá e pergunta, amigo, você já te falava aí do INSS da obra? Talvez o cliente vai dizer, não, o mestre não me falou sobre isso, a outra consultora que eu peguei, ele me falou, pois é, vem cá, deixa eu te mostrar. Aí abre minha calculadora, sua obra, tantos metros quadrados, alvenaria, o senhor vai pagar isso aqui. Mas se o senhor fechar comigo, eu tenho um parceiro que viabiliza para você pagar de 36 mil, pagar 10. Agora é só se o senhor fechar comigo, mas fique à vontade. Fazer conversa de volta com a consultora X, com a consultora Y. Além de eu te entregar todo o outro valor, eu coloco 26 mil aqui no seu bolso. Se fizer sentido para o senhor, eu te apresento minha proposta. Resumindo, o parceiro esqueceu de falar isso. Isso aqui é o que eu falo todo dia, estratégia de captação diferencial no negócio. O parceiro acabou, né, das manobras do Sol Quente, Nordeste, né, Paraíba, e aí apresentou a proposta para o cliente, resultado, o cliente não fechou com o parceiro a obra. E aí o cliente, né, investidor, começou a construir com outro empreiteiro. Num determinado dia, esse parceiro participou de uma aula de mentoria minha, eu falei isso. E ele comentou, disse, cara, faz o seguinte, a próxima vez que o dono da obra vizinha for lá, conversa com ele. Não critica a obra não, parabeniza, a obra tá bonita, nem que esteja. Mas pergunta para ele, o senhor já está pegando o recibo dos pedreiros aí da mão de obra para recolher o INSS de obra com redução? E assim ele fez. E o dono dessa obra disse, que INSS? Como assim? Não, mas é tudo com o mestre aí. Tinha fechado aqui para inteiro o mestre. E aí ele foi mostrar, não, você vai pagar tanto aqui, mas você pode reduzir para tanto. E esse cliente disse, e como é que eu faço isso? Dei a explicar. Eu trago o parceiro, resumindo, nós, com a indicação, nós fizemos a redução do INSS da obra que nem era do meu parceiro. Esse meu parceiro gerou tanto valor para esse camarada que não foi cliente dele. Adivinha quem é o consultor oficial hoje das obras dele para venda, né? Quem virou consultor oficial? Aquele que mostrou mais autoridade e que gerou mais benefício, né? Então é isso que eu digo, é diferencial competitivo isso daí. É o que os meus parceiros têm. E aí, quem está com mais controle pode também se tornar um dos meus parceiros. E a gente vai levar essa redução de obra, né, de INSS de obra para todo o Brasil. E aí você ainda vai dizer mais, amigo, tu que está aqui no podcast. Eu vou reduzir o custo da tua obra sem tirar nenhum material. Posso até melhorar com essa redução, melhorar o padrão de acabamento da tua obra. E nesse exemplo aí que você deu, eu já vi casos reais em eventos que a gente vai de cliente investidor que fez a obra, ficou dentro do custo previsto, conseguiu vender no que estava pensando que queria vender, mas perdeu boa parte da margem dele porque não considerou ali o INSS no final. E 20%, 30% da margem que ele teria ali do ROI foi consumido pelo imposto no final ali, o susto que ele tomou. Então, realmente é real mesmo, assim, acontece mesmo. É isso. Então, a gente está aí para ser canal de bênção na vida do outro, né? Eu acho que na vida todos nós temos que ter um propósito. Quando a gente pode alinhar o nosso negócio com o propósito de gerar valor na vida do nosso próximo, eu acho que isso vai muito na direção do que eu acredito, na direção do que eu primo e que eu zelo como valor e como premissa.
Então eu fico feliz demais quando pego um cliente que está nervoso, no final, recebeu uma notificação, 225% de multa, e a gente consegue, mesmo depois da notificação, reduzir o valor desse imposto, parcelar para ele 60 vezes, meu amigo, isso é o que me deixa feliz e não tem dinheiro no mundo que pague, né? Você ser canal de bênção na vida do outro. E esse é o meu propósito, levar essa redução de INSS de óbitos para todo o Brasil e ser canal de bênção na vida do meu próximo, na vida do meu irmão e do meu parceiro, construtor, engenheiro, arquiteto e parceiros do Mais Controle. Legal, Paulo. Queria fazer no final um ping-pong aqui, 3 perguntinhas rápidas, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, que já foi super enriquecedor. Acho que já deu para clarear aí para muita gente. Bem rapidinho, um erro que você não quer repetir. Demorar demais para fazer algo por conta do perfeccionismo. Muitas das vezes a gente quer que tudo saia perfeito, tudo saia lindo, mas a gente precisa começar. E por muito tempo eu acabei adiando algumas coisas porque eu disse que tem que sair maravilhosamente perfeito. Até a questão do INSS, eu passei muito tempo ajudando o pessoal lá na prefeitura, mas não lancei isso na rede social, não lancei para o Brasil, porque eu queria ter uma plataforma, porque eu queria ter uma calculadora top primeiro, porque, cara, comece. Então, assim, eu acho que eu poderia ter agregado mais valor na vida do outro e também no meu negócio, se eu tivesse escondido isso para fora antes, se eu tivesse saído lá de dentro lá do estado do Ceará antes. Então, não deixe que o perfeccionismo te paralise. Comece. Se prepare e comece. E melhore, né? Ciclo PDCA, Kaizen, né? Melhoria contínua. Uma decisão, uma ferramenta, uma tecnologia, um livro, um método que mudou a sua rotina. Lá, se a gente falar de um livro, eu digo que para mim é a Bíblia. Eu conheci a Deus, eu tinha 12 anos de idade e desde então os ensinamentos dele passaram a ser o meu mapa, né? O meu caminho. Então, isso mudou como foi a minha adolescência, como foi a minha fase adulta, e isso é o que me leva, é o meu mapa do tesouro hoje. Então, assim, a primeira ferramenta, primeiro livro, a Bíblia. Se você pudesse dar uma dica em 1 minuto, que dica seria? Você precisa só de uma coisa, só uma, para poder mudar toda a tua vida. Muitas vezes você está perdendo tempo com 1, 2, 3, 4 e não está focando e colocando seus esforços naquilo que vai ter a capacidade de mudar a tua vida. E ganha dinheiro de verdade não é quem resolve problemas, é quem cria o problema e soluciona. E é um dos únicos capazes de solucionar esse problema. O INSS de obras foi uma lacuna que eu vi. Eu não sou o único que resolve isso, mas sou um dos poucos que resolve isso e um dos poucos que hoje está dentro de um órgão público, de uma prefeitura, que é onde nasce esse imposto e que quando tem qualquer mudança na lei, nós somos ali chamados e treinados. Então, meu amigo, encontre, né? Não resolva o problema, encontre um problema, crie um problema. Qual o problema que eu estou criando? A necessidade de engenheiros, de construtores gerarem mais valor para o seu serviço com os clientes. E esses engenheiros e consultores vão se tornar meu parceiro, não se tornar meus parceiros. E assim a gente vai levar redução de INSS, esse canal de bênção na vida de muitos donos de obra, na vida de muitos consultores. Ou seja, esse engenheiro, esse consultor nem sabia que ele precisava disso. Eu criei o problema e agora eu estou sendo a solução. Eu não, né? O sistema, né, que a Receita nos permite, a legislação nos permite ser canal dessa solução. Paulo, obrigada pela sua presença, obrigada por compartilhar com a gente esse conteúdo riquíssimo. Espero também que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais sobre INSS, redução de INSS de obra e sobre outros assuntos aí, porque é sempre bom ter esse bate-papo contigo. Eu aqui agradeço o convite, fico muito honrado em estar hoje com vocês e poder contribuir um pouco com o meu conhecimento e também pelo projeto do podcast, que todas as vezes que eu assisto também aprendo também, cresço a cada episódio. Fico feliz hoje pela presença do Thiago, né? Não é todo podcast, não é todo episódio que o Thiago pode participar na agenda dele lotada, então para mim é uma honra, Thiago, estar com você aqui e com a Laila fantástica. Gratidão, Laila, por dividir com você esse espaço. Estou sempre à disposição, tanto do Mais Controle, quanto de
todos os construtores que fazem parte desse ecossistema. Contem comigo sempre e gratidão. Que Deus nos abençoe sempre. Bom, hoje falamos sobre redução de INSS de obras, principais erros que levam as empresas a pagar mais do que deveriam, como viabilizar a redução, boas práticas, cuidados que devem ser tomados pelos gestores. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente que acompanha o Mais Controle Cast. E você, que nos ouviu até aqui, se gostou do episódio, siga o Mais Controle, compartilhe com os colegas interessados no mercado da construção, que isso nos ajuda a levar conhecimento a ainda mais profissionais. Fiquem ligados nos próximos episódios, a gente vai ter mais convidados especiais e temas que fazem a diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Laila Machado e esse foi o Mais Controle Cast. Até a próxima!